Aqui Norton Ferreira, treinador, personal, massoterapeuta. Então mais um dia com mais um convidado, um grande amigo, na verdade é um irmão, já passou da fase de amigo, meu cliente de personal, meu paciente na massagem, Alexandre Simões. Tudo bem, Alexandre? Fala, Norton. Prazer, satisfação enorme estar aqui com você hoje para a gente falar de saúde e bem-estar. E um pouquinho de contabilidade também. Opa, com certeza. Alexandre, eu convidei você porque já tem algum tempo que você está treinando comigo, fica um tempo devido, né, à sua demanda, mas a gente está sempre junto, e de um tempo para cá você começou a fazer as massagens, fazer a terapia, né, que na verdade é uma terapia para poder se sentir melhor. Queria que você falasse um pouco sobre como tem sido a sua vida com atividade física, como tem sido a sua vida depois que você começou com a terapia, porque a gente precisa mostrar, precisa falar, precisa indicar, nós precisamos que as pessoas conheçam, que muitas vezes fica muito mistificado, fica muito pensando que é só para algum tipo de problema, algum tipo de relação que ela tenha que ter com a atividade e a massagem, e é para todo mundo, para todas as pessoas, querido. Sem dúvida, Norton. Eu já venho num processo que você me acompanha, né? Já tem aí um pouco mais de um ano. E nesse processo que a gente está junto no personal, eu consegui nesse tempo perder, não digo perder, quem perde acha, né? Consegui eliminar aí quase 30 quilos, né, de gordura. Assim, eu cheguei a fazer alguns exames médicos e que as taxas estavam todas alteradas, colesterol, triglicérides. E assim, o dia a dia faz com que a gente não dedique o tempo que é importante e necessário, né, para o nosso cuidado físico e também mental, né, porque eu falo que o exercício físico é o meu Rivotril. Quando eu falo que eu vou para academia, eu falo para minha esposa, eu vou ali tomar minha dose de Rivotril do dia. Vai fazer parte do seu tratamento. Exatamente, né, exatamente. Então, assim, e nada melhor do que você iniciar o treinamento com o auxílio de um profissional, que isso faz toda a diferença. Né? A questão postural, os exercícios adequados para aquele resultado que você espera. Certo. Então, o personal ele é muito importante nesse acompanhamento, porque assim, ele também está ali incentivando o tempo todo, né? E isso também é importante, né, para quem inicia na prática, né, da musculação. E apesar de eu, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, adolescente, eu era praticante da musculação, fiquei muitos anos sem fazer. E assim, acaba que isso fez toda a diferença nesse processo meu. Né? Certo. E junto a isso também a dieta nutricional, né? Claro, todo o tratamento, né? Um tratamento completo. Exatamente. E a massagem, ela veio também para poder trazer benefícios do ponto de vista físico. Sim. E também emocional, porque a massagem também, a terapia, massagem, ela não é só local. Né? E os benefícios dela não são só naquele momento em que você está na sessão ali de massagem. Os benefícios dela são duradouros, né? Certo. Mas um pouco ainda no tratamento, no treinamento em si, para perder peso, para você ter a qualidade de vida, qual que é a diferença maior que você notou? Claro, trazendo brasa para minha sardinha, assim, porque aqui eu estou falando a respeito de pessoas procurarem profissionais, procurarem pessoas que para te ajudar, para te orientarem. Mas qual a diferença que você viu maior em treinar sozinho e em treinar com o personal? É claro que você pode treinar sozinho, deve, com certeza, nem todo mundo pode ou quer treinar com o personal. Mas qual a diferença que você viu nesse processo, querido? Olha, principalmente a questão postural, né?
Porque em determinados exercícios, principalmente na musculação, se você não tem essa preocupação postural, você pode, inclusive, trazer sérios danos à saúde. Com certeza. Então, esse risco que você tem, muitas vezes fazendo o treinamento sozinho, assim, isso pode acarretar problemas sérios de saúde. Então, isso faz toda a diferença para mim. E a questão também motivacional, né? Sim. Porque é muito bom a gente ter em cima da gente um cara que pega firme com a gente e não deixa a gente amolecer na hora do treinamento ali. Então, faz toda a diferença esse acompanhamento, sabe? Esperar também. Quando tem alguém te esperando, é diferente, né? Você tem um compromisso, tem alguém aguardando você. Exatamente. Exatamente, isso acaba que te disciplina mais, sabe? Essa obrigação, né, digamos assim, ela acaba te tornando mais disciplinado, sabe? Para a prática. Sem contar também os resultados, né? Os resultados, porque você segue protocolos. Sem então, dúvida. Todo protocolo tem tempo, tem o descanso, tem a quantidade. Então, tudo isso, você acha que influenciou, você acha que te ajudou, fez a diferença mesmo? Eu tenho certeza que os resultados que eu obtive, essa perda, essa eliminação de peso que eu tive nesse processo, fez toda a diferença o seu acompanhamento, porque, como eu disse, por mais que você tenha disciplina, não é a mesma coisa de você treinar sozinho e tá com um treinador profissional do seu lado, sabe? Isso, eu tenho certeza que eu só cheguei no resultado que eu cheguei por conta da sua interação comigo ali nos treinamentos diários ali, semanais, a gente 2, 3 vezes a semana, né? Então, eu só tenho certeza que eu cheguei nesse resultado por conta disso, sabe? Lembrando que toda atividade ela é válida, desde que seja uma atividade acompanhada por um profissional, seja no salão de musculação, seja nas aulas coletivas, seja com o personal, não podemos ficar sem atividade. O nosso corpo tem que movimentar. Pessoal, por favor, mova-se, movimente-se, não fique parado. Isso é vida. O sedentarismo tem matado muito mais do que doenças, do que grandes atrocidades que têm acontecido com a humanidade. Então, assim, parece brincadeira, parece exagero, mas não é, turma. Movimente-se, por favor. É verdade, Norton. E, assim, o que eu posso dizer da experiência que eu tive era a minha falta de motivação, falta de energia, quando você está com excesso de peso, quando você está... o seu corpo não está acostumado ao exercício físico, né? Muitas toxinas. Exatamente. Então, eu tenho uma filha de 6 anos de idade que eu não tinha ânimo para brincar com ela. Então, hoje em dia, um ano depois, eu já me sinto com a energia muito mais renovada, com muito menos dores, sabe? Então, realmente, o esporte é vida e ele precisa ser praticado por todos assim, eu tenho a convicção de que realmente quando você tem um acompanhamento profissional de um treinador esportivo, o resultado chega e certamente ele chega mais rápido e mais duradouro. Tenho certeza disso. Que bom, fico feliz de saber porque para a gente assim, é muito bom saber que seu trabalho está dando resultado, né? Nosso trabalho, né? Convivo com vários personagens, convivo com vários treinadores, então a gente batalha, a gente estuda para que aconteça realmente o resultado que o objetivo daquele cliente, daquele aluno, ele seja alcançado, entendeu? E a massagem, cara? E a terapia de massagem? Como que você entrou nessa onda? Como é que você chegou nesse processo de fazer uma terapia com massagens? Pois em cima disso também, de você ter um acompanhamento profissional, isso foi até antes da gente começar com o trabalho de personal também, né? A coisa de 1 ano atrás. Eu estava treinando sozinho e eu tive um problema no ombro. Então, assim, eu lembro que eu cheguei para você e perguntei, Norton, eu estou precisando da indicação de um profissional, porque eu peguei um mau jeito no ombro, eu estava com muita dor nesse ombro esquerdo, e você me chamou na sala e falou, vem cá, deita aqui na minha maca aqui. Aí eu estava estranhado porque eu não sabia, né, que você estava mexendo com massagem, massoterapia, né? Sim. E você começou a fazer, acredito que seja a liberação miofacial do músculo. Primeiro as manobras. Isso. E
Cara, depois dessa primeira sessão, eu já tive uma melhora muito grande nas dores. E depois de outras 2 sessões seguidas que a gente fez de massagem, eliminei por completo a minha dor. E isso eu já estava afastado da musculação por 2, 3 meses por conta dessas dores. E eu só consegui retornar por conta da massagem. Eu achando que ia ser um processo que ia ter que procurar um ortopedista, achando que ia ter que fazer uma cirurgia. Eu já imaginava um monte de coisas que, assim, foi só chegar para você pedir a indicação profissional, que na verdade você nem sabia que eu estava com esse problema. Sim. E, assim, cara, isso foi fantástico. Eu vi que a massagem, ela tem várias funções, né, terapêuticas. A questão muscular, mesmo a liberação muscular, porque às vezes o músculo pode ficar fadigado, né, com algum excesso que a gente cometa de exercício, principalmente. Mas isso melhorou demais, até no meu temperamento. Eu me sinto... a minha esposa fala que quando eu não parar de fazer massagem, o que ela vai fazer é me dar de presente massagem, que ela não quer que eu pare mais a massagem, por conta dos benefícios que são sentidos em casa, com a família. Que bom. E esses benefícios, eles se estendem, né? Não é só no dia. Sim. Eles se estendem pelos dias seguintes. Então, e é uma coisa sensacional, que quando o corpo também ele se acostuma, né? Então, quando o corpo se acostuma, ele sente falta. Então, já aconteceu de nossos horários desencontrarem. Sim. E aquela semana que eu não tive a massagem, eu sinto falta, o corpo sente falta. Sim. Então, eu digo também que é uma terapia que assim, eu indico a todos os benefícios disso, porque realmente é uma coisa que mudou minha vida por completo. Entendi. Lembrando que a autoridade máxima que nós precisamos para cuidar da saúde é um médico. Dependendo do que você sentir, você tem que procurar um médico, tem que procurar né, que é o responsável por isso. Mas é claro que no seu caso, você sentiu um desconforto, eu fiz uma avaliação como um profissional, um massoterapeuta, e vi que possivelmente poderíamos tratar ali com a liberação miofascial, que era muito mais muscular, que era realmente um mau jeito e que você havia dado. É claro que também se percebesse que não dava para poder cuidar com esse tratamento, eu te indicaria sim procurar o ortopedista, fazer todo o tratamento com ele, ou até mesmo ele te indicaria para o fisioterapeuta e possivelmente chegaria para mim novamente como personal para poder fazer fortalecimentos se forem necessários, ou até mesmo na questão da terapia com a massagem. Porque a gente tem que ter cuidado para avaliar e tem que ter cuidado e também tem que ter a humildade de saber que aquilo não é a nossa área, aquilo a gente não consegue executar, cada profissional na sua área. É só por isso que eu te contactei, porque eu sei da responsabilidade que você tem em relação a tudo aquilo que trata do corpo, né? Justo. Eu respeito muito. Eu gosto muito de ser respeitado dentro da minha área, dentro daquilo que é da minha função, como assim também eu respeito todos os profissionais e, é claro, nem posso ter essa intenção de ter o conhecimento se eu não estudei para isso. Eu não estudei para ser um médico, então eu nunca vou conseguir executar um trabalho como um médico. Agora, a massagem, Alexandre, você disse, eu vou reforçar, é uma terapia, cara. A massagem é uma terapia que vai envolver sua mente, vai envolver o seu corpo. Ela não é somente para você relaxar, para você se sentir bem, para você ter um momento ali de bem-estar, de relax. Ela é um tratamento, para você tratar patologias da mente, patologias do corpo, principalmente a do corpo que é das doenças psicossomáticas. Sim. Que são daquelas doenças que o nosso corpo está nos avisando, está nos dizendo que tem algo errado, que aí juntamente, muitas das vezes, com a ajuda do terapeuta psicólogo, do terapeuta ocupacional, até mesmo do médico, do psiquiatra, juntando esses tratamentos, é muito legal, é muito importante e o resultado ele vem. Agora, a melhor coisa que deveria fazer você fez, que é está firme na atividade física, está ali dando continuidade a esse processo. Esse podcast aqui ele quer chegar até as pessoas para incentivar com cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar com quem está com você no trabalho, todos os seus relacionamentos. Então, o cuidado, só que se nós não começarmos a cuidar do nosso físico e da nossa mente, como a gente vai ter cuidado com outras pessoas? Eu já havia falado em umas outras edições sobre a gente cuidar da gente primeiro, a gente estar bem, para a gente poder oferecer a ajuda, o cuidado a quem nós amamos, a quem está do nosso lado.
Então, assim, é muito importante a gente parar um segundo, parar um minuto e criar coragem, cara. Criar coragem e falar assim, eu vou desempenhar o máximo possível para o quê? Permanecer na atividade física. No início é ruim? Mas depois fica gostoso, fica legal, porque quando você começa também a obter os resultados, é fascinante. Se no início é difícil, eu penso que a doença também é difícil. Então, aí basta você escolher o seu difícil que você quer, se é cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar e, consequentemente, como você mesmo disse, cuidando de si, você consegue cuidar dos entes queridos, ou se você vai escolher o seu difícil, que é a doença no futuro, né? A doença, medicações, limitações. Exatamente. E morrer aos poucos, né, cara? A gente pode envelhecer de várias formas. Aí, essa forma que você vai envelhecer é você que vai escolher, entendeu? Sem dúvida. Alexandre, dentro desse assunto nosso de atividade física, dentro desse assunto de cuidado, você é um contador, né? Você tem a contabilidade. Como que chama a sua contabilidade? É a SMC? Não, é a LX Consultoria? Perdão. Isso, é a empresa de consultoria, a LX Consultoria, e temos também, nós somos sócios também da SMC, que é a Sociedade Mineira de Contabilidade Limitada. Perfeito, então foi isso que eu me confundi, perfeito. E conta para mim, como que você chegou, que eu descobri que você tem um monte de academias, que você é o contador dessas academias, e me falaram, cara, que você chegou até essa turma para poder ajudá-los. Por quê? Algumas academias pequenas, alguns estúdios, devido à burocracia, devido à falta de conhecimento e devido até a uma cultura ruim que alguns têm, de não legalizar tudo, de deixar algumas coisas faltando, alvará e por aí vai. Como é que você chegou a trabalhar com essa turma? Por que você decidiu? Foi uma oportunidade? Fala um pouco pra gente. Inclusive, foi até por indicação sua mesmo, Marta. Não sei se você se lembra. Cara, lá atrás. Não, sim. Começou, né? Deve ter começado só indicado, mas e aí você deu entrada. Foi dali que surgiu, né, esse trabalho desenvolvido nessa área específica, nesse ramo de atividade. Agora me recordo. E assim, acaba que as pessoas, elas, à medida que você vai exercendo um bom trabalho, um bom papel, elas vão te indicando também, né? Certo. Então, acabou que hoje a gente conta com academias, não só em Belo Horizonte, mas na Grande BH, Betim, Contagem, Sabará, Santa Luzia, sim, Raposos. Então, a gente tem... Você disse que eram muitos. Então, a gente entende que hoje a maior dificuldade é lidar com a parte de vigilância sanitária, que ela é municipal, né? Então, ela muda de município para município, não é algo padronizado, né? Então, cada município que cria, né? Então, a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, uma academia está licenciada em 24 horas, como em outra cidade, que é da Grande BH, do lado aqui, em Betim, por exemplo, que é uma grande cidade, que você demora meses para conseguir um alvará sanitário. Então, a gente tem essa dificuldade, sabe? Então, principalmente dessa parte que diz respeito diretamente ao município, que seria a vigilância sanitária, sabe? E você acha que isso provoca um desânimo para os proprietários, para os responsáveis, porque fica demorando, ele acaba deixando de lado? Eu não tenho dúvida disso, Norton, porque realmente essa parte burocrática, se você não conhece realmente o caminho das pedras, a pessoa ela nem começa, porque são muitas dificuldades que se impõem para se empreender nesses municípios, especificamente nessas áreas que necessitam do alvará sanitário para funcionamento, sabe? Certo. Há uma dificuldade muito grande, realmente. E qual cuidado que você pode falar? São vários cuidados, né? Mas assim, o que seria os maiores para que os donos de academia, para os proprietários deveriam ter para trabalharem dentro da legalidade, trabalhar tudo ok? Que eles têm que ter cuidado para que não aconteça deles ficarem vulneráveis a uma fiscalização a ponto de serem penalizados? Basicamente, todas as licenças, elas são primordiais porque elas podem gerar desde multa até a interdição, né, do negócio. Sim. Então, seria a licença do Corpo de Bombeiros Estadual. Sim. Então, o AVCB é importante, a liberação dele,
para o correto funcionamento, né, do empreendimento. Além disso, o alvará de funcionamento também, que até mesmo o alvará de funcionamento, que é o principal inicial, há uma dificuldade de se conseguir também, porque cada município também tem as suas normas e suas regras, então há essa dificuldade também. Conselho de classe também, né? Entidade de classe, exatamente, que é Conselho Regional, a federação que ele é afiliado. Exatamente, essa questão também de estar filiado a um conselho de classe, realmente isso é fundamental também. Com a entidade, né? Com a entidade de classe, exatamente. Sim. E também eu digo que a parte também de andar com a parte principalmente de prestadores de serviço, ela tem que estar bem organizada, né? Ah, sim, eu tenho umas perguntas aí sobre esse assunto, Alexandre. Sim. Existe contrato para autônomo? Eu sou profissional autônomo e eu vou trabalhar naquela academia. Existe um contrato válido, um contrato que possa ser feito, que realmente tem validade jurídica, tem validade? Cara, assim, é complicado essa resposta, porque no ambiente profissional, numa academia, por exemplo, você tem lá os requisitos necessários para que caracterizam um vínculo empregatício. Certo. Então, quais seriam esses requisitos? A pessoalidade, ou seja, o serviço é prestado pela pessoa, não há substituto, né? O outro requisito é a não eventualidade, ou seja, a pessoa presta o serviço de forma habitual, diariamente, normalmente, né? Um outro requisito seria a onerosidade, ou seja, a pessoa presta o serviço em contrapartida de um pagamento de salário. Sim, né? Claro. E o quarto requisito, que seria a subordinação. A pessoa é subordinada a uma direção, ela segue horários, né? Ela segue normas. Então, como você tem esses 4 requisitos no ambiente profissional, você já está caracterizado o vínculo empregatício. Perfeito? Então, qualquer forma de contratação em que há esses 4 requisitos é um mero arremedo. Então, eu te digo que, juridicamente, um contrato de prestação de serviço ele pode ter validade jurídica, mas ele não dá segurança nenhuma para o empregador no que diz respeito ao vínculo empregatício. Ele não deixa de existir. Por quê? Porque há esses 4 requisitos presentes na relação. Sim. Né? Porque você não vai contratar uma pessoa que não é para trabalhar todo dia, que você não vai pagar um salário, que ela não vai ser subordinada às suas ordens. Né? Então acaba que você reúne esses 4 requisitos. Quando você reúne esses 4 requisitos, infelizmente não há outra possibilidade de contratação de um funcionário que não seja através do registro em carteira, é o CLT. Né? Então o que existe hoje, inclusive em setembro haverá uma audiência pública no STF, é que o ministro Gilmar Mendes ele vai fazer essa audiência pública para questionar a questão da pejotização. O que é isso? É você contratar a PJ para prestar serviço para você. Sim. Tá? Então, tanto é que todas as ações hoje em curso na Justiça do Trabalho, elas estão interrompidas por conta dessa audiência que vai acontecer em setembro próximo. Certo. Então, eu te digo que em setembro alguma coisa pode vir a mudar, sabe? Por conta dessa audiência pública. Mas também, o que existe também, que deve ser falado de fato, por exemplo, deveria existir uma lei específica, e há projetos também, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Federais, um projeto específico para atividade de academia. Sim. É um projeto de parceria dos educadores físicos com a academia. Seria algo semelhante com o que já existe na área de salão de beleza. Existe uma lei específica que trata do salão parceiro. Certo. Então, um salão ele pode contratar microempreendedor individual para prestar serviço como manicure, como cabeleireira. Certo. E há uma lei que trata disso especificamente. Então, no caso da academia, há esses projetos de lei, mas ainda estão no âmbito da discussão. Ainda não há nada definitivo e nem prazo para isso. Então, a partir do momento que existir essa lei, aí sim, será o melhor dos mundos para as academias, sabe? Mas até lá, eu entendo que não há outra forma de contratação que não seja pela CLT mesmo, Arthur. Entendi. Não, bacana. Está muito bem explicado, muito bem respondido. Acho que dá para ter uma ideia, uma base. Eu li algo a respeito, né, sobre essa audiência pública que vai ter.
compreendi algumas coisas, outras não, porque não é muito a área que eu vou ter um bom conhecimento, igual você acabou de explicar, eu consegui compreender melhor. Muito bom, Alexandre. Ótimo. Esse podcast ele é oferecido pela Implantar Telecom. Ele nos cedeu esse espaço, nos cedeu esse estúdio, aquela internet que você tem e aquela internet que você nunca fica sem, querido. Alexandre, tem outro nicho de mercado principal que você atua dentro da sua contabilidade ou outros, né? Aonde mais você está inserido? Você já está destinado mais para algum tipo de empresas, algum tipo de atividade, ou você assim, é totalmente diversa? Conta para a gente um pouquinho, querido. Hoje a gente conta com clientes dos mais diversificados ramos de atividade. Então, eu tenho desde grandes empreiteiras, construtoras, até prestadores de serviços que emitam, por exemplo, uma nota fiscal por mês. Então, assim, restaurantes também, bares, hotéis, comércio também. Então, hoje em dia, eu te digo que a minha carteira é bem diversificada, sabe, Nota? A gente não atende especificamente um nicho, não. O que a gente atende mais hoje em dia, que nós temos mais clientes hoje em dia, realmente é o ramo de academia. Academia de ginástica realmente... até mesmo por conta dessas indicações, né, que acaba que os donos de academia também, eles indicam quando assim, eles estão satisfeitos, né, com o prestador de serviço, entende? Mas esse é um dos motivos que você está aqui. Muito obrigado, bondade sua. Depois que eu descobri a quantidade de academias, não vou contar, não vou falar, mas eu descobri a quantidade de academias que você tem como cliente, eu falei, não, preciso trazer o Alexandre, porque Alexandre, além de ser meu parceiro, né, meu irmão, ele se especializou, né, em academias, e com certeza tudo, inclusive agora você se complicou, cara, que tudo que eu precisar, que eu tiver vão ter que fazer uma permuta. Eu vou me consultar com você para eu poder ter mais conhecimento e entendimento, e você vai ter que me ajudar. Aí a gente faz uma permuta com o personal, com as massagens. Nossa, você sabe que você pode sempre contar comigo, meu querido. A parceria nossa, vai ser sempre presente e com certeza a gente sempre está junto. Não, bacana. Alexandre, conta para mim, ou conta pra gente, né? Conta para todos nós, episódios, cara, assim, coisas absurdas que chegaram até você, querendo um trabalho do contador, mas que é totalmente absurda. Você lembra de algum e tem alguma coisa engraçada? Tem algo assim que você fala, poxa, essa pessoa não tem a mínima noção, ou então a pessoa realmente não sabe, ou então a pessoa é louca, cara. E queria que você fizesse algo que realmente não está dentro do que você realmente tem que fazer como contador. Eu te digo que muitas pessoas que empreendem hoje em dia, elas entendem muito do negócio especificamente. Uhum. Mas a maioria delas tem dificuldade na parte administrativa, né? O que faz com que muitos negócios eles fechem com menos de 5 anos depois de aberto, né? Existem pesquisas que trazem esses números, eu não tenho elas no momento aqui, mas há essa dificuldade justamente por conta de gestão. Então, o empreendedor, normalmente, ele gosta de centralizar, e ele quer centralizar também a administração do negócio. Sim. Então, o que a gente mais vê hoje em dia é essa mistura do patrimônio do sócio, pessoa física, com a empresa, principalmente quando se trata de um pequeno negócio. E eu digo que a primeira coisa que deve ser feita é essa separação, é um dos princípios fundamentais da contabilidade, né? Esse princípio da entidade. Você não pode misturar aquilo que é as despesas dos sócios pessoais com as despesas da empresa. Então, a primeira coisa, depois de uma empresa aberta, registrada, abre-se uma conta pessoa jurídica, separa o seu negócio, começa a se pagar mensalmente um prolabore, defina um valor de prolabore, faça a transferência desse prolabore da sua empresa para sua conta pessoal e ali sim você faz seus pagamentos. Então é isso que a gente vê muito hoje em dia, sabe, Norte? Essa falta de gestão. A pessoa entende muito do negócio dela, do objeto da empresa dela, mas ela tem dificuldade com a gestão. E esse eu entendo que é um dos grandes desafios a serem superados pelos empreendedores, principalmente no início, sabe? Você falando, eu tenho me recordado no passado, logo quando eu comecei com a atividade física, comecei nas academias, alguns colegas, né, que estudaram comigo ou que trabalharam comigo tiveram a oportunidade de abrir negócios com capital
que ganharam de herança, capital que juntaram, ou, né? E aí eu via que eram excelentes treinadores, excelentes professores, mas quando abria o seu negócio não conseguia dar continuidade e em menos de 2 anos entrava em dificuldade grande e fechava. Então, você acha que é devido a isso, né? Certamente, Norton. Existe uma dificuldade do empreendedor de delegar também essa questão da gestão. Então, normalmente, o que o cara tem que entender, que a pessoa está empreendendo tem que entender, é que ela pode entender muito do negócio, mas existem administradores para isso, para cuidar do negócio, porque você não faz conta naquele papel de pão, não é assim, livro caixa, sabe? Então, você tem uns requisitos mínimos de gestão para que o negócio ele prospere, porque senão realmente você tem dificuldade de continuidade. E eu entendo e vejo, pelos meus quase 30 anos na área, que há uma dificuldade muito grande, principalmente no início dos negócios, sabe? Então, do cara delegar essa gestão. Ao passo que aqueles que já delegam a gestão para um profissional, eles têm muito mais chance de ter êxito. Por quê? Porque esse empreendedor ele vai se preocupar só com a atividade fim. Ele não vai precisar perder tempo e energia cuidando da gestão. Ah, sim. Sabe? E alguma vez já aconteceu com você de a culpa ser do contador? O fracasso da empresa, o fracasso do empreendedor, o cara ganhou multas, o cara deixou de entregar declarações, o cara deixou de afirmar muitas coisas, sempre aquela desculpa, não, a culpa é do meu contador não fez, meu contador não mandou, meu contador não colocou. Isso acontece com você? Olha, infelizmente o ser humano ele tem o problema da terceirização da culpa, né? Então realmente o contador também não está imune a isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, normalmente a culpa é do contador. A culpa é do contador para o cara poder assim amenizar a situação pro lado dele. Mas infelizmente, né? Em todas as áreas a gente tem bons profissionais e profissionais nem tão bons assim. Então, realmente, alguma coisa pode ser culpa. Agora, o que você mencionou aí, deixar de entregar uma declaração, alguma coisa assim, certamente isso é culpa do contador. Sim, é culpa do contador. O problema é saber se o contador recebeu as informações necessárias para aquela declaração. Então, calma lá, nem sempre também é só culpa do contador. Mas, enfim, eu entendo que isso é parte do ser humano, essa terceirização da culpa, e está tudo certo. Assim como na contabilidade a culpa é do contador, a culpa sempre do mordomo, sempre assim. Do mordomo. Você já teve que se defender alguma vez, até mesmo, né, na justiça, porque colocaram a culpa em você, ou então quiseram que você levasse a culpa, ou se eximiram, né, dessa responsabilidade? Não, eu nunca passei por nenhum momento desse. Eu entendo que, assim, seja principalmente por essa questão de você ter tudo documentado, né? Então, quando você documenta tudo, principalmente conversas, você tem tudo documentado em e-mail, então, assim, você acaba se materializando tudo aquilo que você precisa para defender o seu ponto de vista, né? Eu entendo isso. Sim. Então, assim, nunca passei por isso, desses quase 30 anos, e eu entendo que tem mais a ver com relação à forma de trabalho, sabe? Então... eu conheço muitos colegas que já tiveram problemas no conselho, problemas judiciais, mas eu tive uma aula que eu não esqueço na graduação, que foi uma aula de ética. Sim. Então, eu tenho um problema muito sério de consciência e de ética. Então, que não é um problema, né? Exato. É uma solução. É um problema porque a partir do momento que você tem a ética como premissa, no mundo onde muitas vezes os valores são invertidos, aí realmente pode até ser um problema. Mas realmente, a ética, quando você se norteia pela ética, eu acredito que, como eu, assim, quase 30 anos, nunca tive nenhuma dificuldade em relação a isso, nenhum episódio desse. Ah, sim, entendi. Você tem problema com inadimplência? Como é que é a inadimplência com contabilidade, com esse serviço? Ela é grande, ela é média, ela acontece... Você já deixou de atender algumas empresas só por causa da inadimplência dessa empresa, desse cliente? Olha,
A inadimplência, eu brinco que o contador, ele paga primeiro os funcionários, não, minto. O contador paga primeiro o fornecedor, depois os funcionários, e se sobrar, ele paga a contabilidade. A inadimplência é um problema sério que nós temos na nossa área. Apesar de hoje, nas minhas duas empresas, tanto da de consultoria quanto a de contabilidade, eu posso afirmar que a minha inadimplência é zero. Porque acho que tudo também depende de uma cultura que você incute no seu cliente, né? Então, o cliente, normalmente, ele quer tudo a tempo e a hora. E isso tem um preço, né? Então, assim, alguns clientes, eles trazem alguma dificuldade. Sim. Sabe? Que você tem que gastar um pouco mais de energia para cobrança, né? Sim. Mas, assim, inadimplência mesmo, eu hoje, no escritório, a minha inadimplência é zero. Mas eu tenho muitas queixas de muitos colegas que têm dificuldade, sim. Como eu disse, a contabilidade normalmente a última a ser paga. Então, principalmente em tempos de crise, a inadimplência, na área contábil, ela só é crescente, realmente. Trazendo uma experiência, né, para a minha área, para o meu setor, eu sou agraciado, cara. Nesses anos todos, eu estou desde 98, 99 já nessa área de atividade física, eu não tenho problema nenhum de inadimplência, de pagamento, de ter que cobrar o cliente, e ainda mais que, no meu caso, ainda é diferente, né? É pessoal. Conta prestação também, né? Direto. Não é igual você que é uma empresa que você manda a cobrança, que é a empresa que está cobrando. Exato. Que ele vai... Não, ali é tete a tete, é cara a cara. Ele me paga... Hoje, antigamente era dinheiro, depois transferência, e agora ficou o Pix. Então, assim... E eu, graças a Deus, eu não tenho, e tenho conversado com vários colegas, né? Em todos os locais que eu tenho conhecimento, que eu tenho amizade, essa área ninguém reclama de inadimplência. Acho que também devido a essa cultura que foi implantada, somente depois da pandemia, que realmente comprovado que há a importância da atividade física, de estar em dia com a atividade física, de estar em dia com o seu corpo, com sua mente. Então as pessoas têm investido, não têm colocado mais isso como um gasto, mas isso como, vou fazer algo a mais por mim. Não, é uma necessidade. É um investimento, né, na saúde. Investimento, e ainda mais assim, essa questão, não, como você come, igual você dorme, igual você tem que tomar água, igual você tem que se vestir todos os dias, tomar banho todos os dias, você tem que fazer atividade física. Justamente. Então eu fiz essa pergunta porque era uma curiosidade, porque dentro da minha área eu não consigo ver ninguém reclamando, pelo menos ao meu redor, pessoas do meu conhecimento, sim, reclamando de inadimplência. Muito legal, cara. Essa contraprestação, né, do educador físico, como ela é presente, o negócio falou tete a tete, né? Então a dificuldade, a inadimplência, ela torna-se quase que impossível ali. Se o seu cliente não paga, você também não presta o serviço. Exatamente. Então, né? Se torna muito mais fácil. Instantâneo. Exatamente. Alexandre, você tem um canal, né, do que é seu, que é sobre contabilidade. Como é que chama esse canal? Aonde que encontra esse canal? Como é que é? Na verdade, o que a gente tem hoje é Instagram, sabe? O Instagram do escritório e da consultoria, que é o consultoria.alx, e o escritório é SMC Contabilidade. Sim. E, além disso, a gente está com um projeto da criação, realmente, de um canal no YouTube que é Pergunte ao Contador. Então, eu li errado. Então eu li, você tem o projeto, eu já li, já estou dizendo já que você já tem. Olha que legal. Então agora você tem, cara. A partir de semana que vem já coloca para funcionar. Já falei, agora as pessoas vão querer saber, vão querer te perguntar. Justamente. Inclusive, esse canal no YouTube, que eu estou para começar, uma das primeiras preocupações também, e fica só dar esse recado rápido para os empreendedores, de sempre procurar uma pessoa que trate dessa questão do registro do nome da empresa. Porque até mesmo antes de você criar o nome da empresa, chegou o seu nome da empresa, antes de você criar uma logomarca, você procurar um profissional nessa área de registro junto ao INPI para você ver se realmente aquilo que você vai despender energia para criar, se realmente já não tem criado, né? E eu vejo que muitos empresários, inclusive empresários de anos com a empresa já aberta, eles passam por essa dificuldade, porque quando você registra o CNPJ, você não tem o uso
do direito de uso dessa marca. Ele tem que ser um pedido à parte junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então é só esse cuidado também que as pessoas têm que ter hoje em dia. E se qualquer dúvida também em relação a isso, vocês podem procurar também, que a nossa consultoria também é especializada nisso. Então, de qualquer forma, então, podemos perguntar ao contador. Se o canal ainda estiver pronto, exatamente, pelo Instagram, pelo contato que você vai deixar aqui. Qual que é o Instagram, Alexandre? O Instagram, meu pessoal, é Alexandre Simões. Sim. A contabilidade tem o Instagram? A contabilidade tem, é o SMC Contabilidade, e a consultoria tem consultoria.alx. Tá. Fale 3 vezes, por gentileza, o telefone de contato. 31 98279 7993. 31 98279 7993. Muito bacana. Mais uma vez eu venho dizer que esse podcast ele foi patrocinado pela Implantar Telecom, aquela internet que você precisa ter. Se você não tem, procure Implantar Telecom, que você vai ficar satisfeito com essa internet. Alexandre, infelizmente nós temos que chegar ao fim. É um bate-papo, foi uma conversa muito interessante, foi algumas dúvidas que você tirou. Acho que as pessoas vão ficar e ficaram satisfeitos, felizes em saber um pouco mais, até mesmo desmistificar algumas coisas. Agradeço muito a sua presença. Você não é meu cliente, você não é um paciente, você é um irmão. Você está sempre comigo ali, muitas vezes, sempre me ajudando de várias formas. Agradeço muito a sua presença. Espero ter você aqui mais vezes, espero a gente falar outros assuntos. E eu venho agradecendo você que está aí ouvindo, que está assistindo. Mais vídeos terão, vamos sempre estar trazendo coisas e novidades dentro daquilo que nos interessa, mas de uma forma de bate-papo, uma pergunta e resposta, mas sempre conversando. Aqui é treinador Norton Ferreira, finalizando mais esse bate-papo, essa conversa. Espero que em breve novamente estaremos aqui. Tchau para vocês, valeu! Abraço, pessoal!